Pessoal, bom dia, boa semana, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos retomar o Trilhas, página 38, tá bom? E agora a gente vai partir para a escrita do artigo de divulgação científica. Então, nas últimas atividades, tanto do Caderno da Cidade quanto do Trilhas, a gente estava lendo exemplos de artigo de divulgação científica e entendendo como era a sua montagem, a sua constituição, certo? Então, agora nós vamos começar, de fato, a nossa escrita. Então, nas aulas passadas, eu tinha pedido para vocês fazerem a pesquisa, né, fazerem o levantamento das informações, lembrando que o artigo que vocês vão escrever é sobre a Covid-19, então, as informações mais importantes, causa, sintomas, tratamento, enfim. E aí, agora, a gente vai para o registro escrito, tá? Então, na última aula da quinta-feira, a gente falou sobre o que eu já sei, o que eu preciso saber, expliquei para vocês que era interessante vocês colocarem ali na pesquisa o que vocês acham que falta completar. E agora a gente vai fazer, então, a parte da escrita, que é a etapa 3, página 38, tá? Etapa 3, escrita do artigo de divulgação científica. 6. Agora é hora de organizar as informações obtidas em todas as etapas em um texto a ser lido pelo professor e seus colegas de classe. O primeiro passo é selecionar as informações centrais e secundárias, resumindo os textos selecionados e lidos durante a pesquisa bibliográfica. Você, possivelmente, pesquisou a fundo o tema, mas seus leitores podem desconhecer termos técnicos e fenômenos relacionados à doença estudada. Por isso, lembre-se de traduzir termos técnicos para uma linguagem cotidiana. Você também deve se lembrar de algumas características do artigo de divulgação científica. Uso do tempo presente do indicativo nos verbos para mostrar certeza em relação aos fatos relatados. Então, evitar usar verbos no passado ou no futuro. Linguagem direta e concisa. Citação do nome e das palavras de pessoas e textos com autoridade no assunto, quando necessária. Então, se você conseguiu pegar lá uma palavra, uma frase, uma afirmação de uma pessoa que entenda do assunto, você pode colocar no seu texto, lembrando que você tem que respeitar a autoria. Então, colocar as aspas, escrever segundo, fulano de tal, igual a gente viu no último texto do Por que Choramos. A autora do texto pega diversas pessoas que estudaram o tema e aí ela cita o nome da pessoa, a universidade, o que a pessoa faz, qual que é a especialidade dela, para estar falando sobre aquele assunto. Eu não posso falar, por exemplo, sobre vacina com autoridade, porque não é a minha área de estudo, né? Então, o que eu sei é o que eu tenho visto de pesquisas. Então, se eu sei quem inventou a vacina, se eu sei como que ela é elaborada, não são os meus estudos, né? São estudos dos cientistas das universidades, da Unifesp, a questão daquele especialista que descobriu a vacina através da varíola, né? Descobriu que as moças que ordenhavam as vacas tinham uma mutação da doença, né? Elas tinham a varíola, mas um pouco mais fraca. Então, assim, o que eu sei é porque alguém já publicou esse estudo como autor, tá? Então, você pode pegar, de repente, a fala de algum especialista. Eu falei para vocês do Átila, por exemplo, que ele é especialista em virologia, então ele é especialista em vírus. E aí o que ele fala com relação à Covid-19 é um conhecimento de uma pessoa que está ali estudando, né? Então você pode usar falas de especialistas no assunto, tá? Questão 7. Retome o texto lido na atividade 1 para estruturar o seu. Preste atenção na organização deles. O artigo de divulgação científica tem título e subtítulo? Apresenta o nome do autor? Contém infográficos? Planeje o conteúdo do seu artigo. Então, ele pede para voltar lá na atividade 1, na questão 7, para você olhar para o texto do combate à dengue e chikungunya, né? Zika e chikungunya. Ele tem título e subtítulo, é esse texto aqui, ó. Tem, ó, combate ao Aedes aegypti, prevenção e controle da dengue, zika, chikungunya e zika. Esse aqui é o título. Não tem subtítulo, tem só título.
Tem o nome do autor, tem fotos, olha, imagens, é muito legal colocar imagens, tá? Se vocês conseguirem achar imagens do vírus e tal, colocar, é interessante. Tem infográfico, é legal a gente colocar também gráficos e infográficos. Tem os subtítulos aqui, ó, Zika e microcefalia, repelentes ambientais, a pessoa dividiu as informações em partes, né? Então tem também. Outro infográfico aqui, tá? E a fonte é o Ministério da Saúde. O texto é, então, do Ministério da Saúde, mas aparentemente não tem um autor, né? É adaptado do portal de arquivos, mas não tem um autor. Mas tem título, subtítulo, tem foto e tem infográfico, né? Para deixar o texto mais, com mais informações, tanto visuais quanto escritas, tá? Então, vamos voltar lá na atividade 3. Aqui. Planeje o conteúdo do seu artigo. Informação principal. De que o texto vai tratar? Sobre a Covid-19, né? Então, sobre a pandemia Covid-19. Recurso histórico e informação principal. Então, o que você achou lá na sua pesquisa, tá? Na atividade 3, que você registrou a sua pesquisa, o que você achou na sua pesquisa sobre o percurso histórico? Quando que essa doença surgiu? Quem descobriu? Né? Qual que é o percurso histórico nesse momento? Tá? Nesse momento não, desculpa, no momento do surgimento da doença. Em qual país foi, qual foi o ano, quem descobriu, qual o nome da pessoa que descobriu, enfim. Como essa informação principal afeta a vida das pessoas em sociedade? Como a informação do texto, então, sobre a Covid-19 vai afetar as pessoas? Quanto mais as pessoas souberem, né, de como se prevenir, menos casos de infecção vai haver, né? E aí as causas, como que você descobriu as causas? Quais são as causas para que a pessoa contraia esse vírus? Ela tem que entrar em contato com o vírus diretamente, ela tem que beber a água contaminada, ela tem contato com outras pessoas que têm a doença, quais são as causas? E a prevenção, como se prevenir dessa doença, como se prevenir da Covid-19? Como a população pode usar essa informação de prevenção? Então, como que as pessoas vão se prevenir? Como que elas vão usar essa informação de prevenção? Elas vão usar em benefício delas e em benefício da sociedade como um todo, né? E aí, aqui na 10, você vai na página 39, você vai fazer a primeira versão do artigo. Então, primeiro você vai planejar aqui nessa tabela, tá? Você vai planejar as informações que você pesquisou e aí aqui você vai começar escrever o seu texto. Então, você vai começar com o título que você colocar lá. Covid-19, como se prevenir, não sei, como evitar, o que é a Covid-19, né? Por que ela se tornou uma pandemia, enfim, você vai pensar aí, tá? Você pode deixar o título por último. E aí você vai começar nessa sequência, percurso histórico, falar quando surgiu a doença, como que essa informação vai ajudar as pessoas, depois você fala das causas, da prevenção e como as pessoas podem usar isso a favor delas. Você pode fazer um parágrafo final que resume todas as ideias, pode colocar imagem, pode colocar infográfico, gráficos, o que você achar que vai ajudar a ilustrar o seu texto melhor. Você pode dividir o seu texto em partes, então, falar um pouco do histórico, aí embaixo você coloca medidas de prevenção, como um subtítulo, e ir escrevendo, tá bom? Do jeito que você achar melhor, certo? Então, é isso. Você vai escrever a primeira versão do artigo aqui, né, na questão 10. Se você preferir já colocar num documento do Word, também você pode colocar, porque aí dá para colocar imagem, dá para colocar gráfico, então você pode colocar também no documento do Word e me mandar. Se preferir escrever à mão também, imprimir as imagens, se você conseguir colar no texto também pode, o que você achar melhor, tá? Essa é a primeira versão, então, do artigo que vocês vão fazer, certo? E aí vocês vão me mandar. Quando vocês me mandarem, aí a gente parte para a questão 11, que é sobre a autoavaliação. Então, você mesmo vai olhar para o seu texto, né, e pensar o que falta, o que não falta, enfim. Mas na aula de hoje é isso. Você vai reunir as informações nessa tabela, as informações que você já pesquisou, né, e escrever a primeira versão do seu artigo, tá bom?
Pensa aí em todos os artigos que nós lemos, no formato, não esquece de usar o tempo presente, não esquece de usar a pontuação. Você pode fazer perguntas para o seu leitor, do mesmo jeito dos artigos que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição e a gente começa essa semana, então, botando a mão na massa e escrevendo, tá? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.